Bom dia, graça e paz. Estamos aqui em mais um Café com Palavra. Opa, peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Amém, sejam bem-vindos. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Compartilha aí com as pessoas que você ama, que você conhece, que você acha importante. Deixa eu só compartilhar com pelo menos umas 5 pessoas aqui. Amigos meus. Pronto. Compartilho com esses que estão à frente aqui. Amém. Mas esse... Tem gente que eu não conheço ainda não aqui. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou compartilhando aqui com alguns amigos. Pronto. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos orar e agradecer a Deus por este tempo. Agradecer a Deus por todo o cuidado dele, por ele nos trazer até aqui. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua paz. Obrigado pelo seu cuidado em permitir que a tua palavra, que tenhamos esse tempo aqui ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, esteja alinhando o nosso coração ao teu coração, a nossa mente à tua mente, ó Deus. Esteja colocando, ó Deus, em nós o teu Santo Espírito. Ativa em nós o teu Santo Espírito. Queremos entender a tua vontade, a tua bondade. Queremos, ó Deus, não só entender, mas descansar nisso. Sabendo que seus planos não podem ser frustrados. Ser revelado a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada eu falei um pouco sobre Jeremias capítulo 18, né, da condição ali na casa do oleiro. E falar para você, é tremendo você ler esse texto e saber que o Senhor, ele de alguma forma, ele nos leva a situações, em condições para ser revelado ao nosso coração. Ele fez assim com Jeremias e permitiu que isso estivesse à nossa disposição para entendermos não só o que ele quer, mas entendermos o processo como ele trabalha, o propósito que ele cumpre, a forma de que ele não desiste desculpa, a forma, ele não desiste de nos incluir no plano dele, não desiste disso. Eu falo para você, se fosse comigo, eu já teria assim, só que me faltava. Obrigado pela saúde aí. Eu começo a suar eu começo a me empolgar, a suar e não tá muito calor aqui, e bate um vento errado e já me falaram, toma cuidado onde você senta, perto do que você está, enfim. Bom, voltando aqui. Eu imagino que se fosse eu já teria desistido da minha vida. Eu já teria desistido. Eu olharia e falaria assim, mas rapaz, que barro complicado. Porque o oleiro, ele amassa o barro, ele forma o barro, ele vai formando o vaso,
Diz ali que o vaso se estragou na mão dele, ele amassou e fez de novo, segundo a sua vontade. E parece que a gente não está disposto, parece que a gente não está, não é que não está pronto, parece que a gente não quer, né? E só para concluir, senão eu acabo ficando aqui, e eu queria ler outra coisa contigo hoje. Só para concluir, a semana passada eu queria falar contigo sobre outra coisa. Depois que ele faz isso, ele fala assim para Jeremias: viu, mas eu não posso fazer assim com vocês, como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, né? E ele fala em relação a Israel, ele fala em relação à nossa vida. Ele fala assim: olha, assim como o oleiro faz isso com o barro, com o vaso que se estragou na mão dele, moldando ele novamente, eu quero trabalhar isso na vida de vocês. Eu quero mostrar a minha soberania. E olha o que diz aqui, ó. Deixa eu ver a partir de onde. Verso 7. A partir do verso 7 de Jeremias 18. Diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti, converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Vou continuar para falar geral. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. É interessante, só até aí. Isso. Só até aí. Só para você entender, eu precisava acrescentar isso da semana passada, falando um pouco da soberania de Deus em relação ao nosso comportamento. Eu falei aqui no começo que talvez eu já teria desistido de mim, eu já teria me cansado, e o Senhor insiste em mim em tantas situações, em tantas ocasiões. O Senhor, ele é paciente, ele é bondoso, ele é amoroso. Embora ele lance decretos, ele está, parece assim, à disposição do nosso comportamento. O Senhor está à disposição do nosso comportamento. Porque ele tem tudo para lançar um decreto e ver a nossa ruína, ou lançar um decreto e celebrar a nossa conquista ou a nossa vitória. Mas ele está à disposição de como nós nos comportamos em relação a tudo isso. Como você tem se comportado? Às vezes não só com o decreto, mas como você tem se comportado no seu dia a dia com as situações que acontecem ao seu redor. Você continua com o decreto dele, você continua da mesma forma. Você continua da mesma forma. Você tem uma vida de arrependimento, e eu estou falando, eu quero aqui colocar o decreto do Senhor para os dois lados, né? Para os dois lados. Aqui ele fala: se eu decretar ruína para uma nação, se eu decretar ruína para um povo, se eu decretar ruína para uma pessoa, para uma família, e essa pessoa se arrepender, e essa pessoa mudar, eu me arrependo daquele decreto. Eu mudo. E estabeleço um decreto de bênção sobre ela. A mesma coisa se eu lançar um decreto de prosperidade, um decreto de vitória, um decreto de paz. A mesma coisa é isso. Se eu lançar um decreto desse e essa pessoa vier a desobedecer, desonrar, e essa pessoa fugir daquilo que eu tenho, eu também mudo. E aí talvez você fale assim: mas
o Senhor ele muda de ideia. Não é que ele muda de ideia, é que os decretos do Senhor estão de acordo com aquilo, de acordo com o comportamento que nós temos diante das situações. O decreto de Deus, ele está à mercê daquilo que nós optamos. Quando nós lemos aqui no próprio livro de Jeremias, e aqui pertinho mesmo, eu é que sei os planos que tenho para vós. São planos de paz. Quando você lê isso, você entende que existe um domínio dele, existe um poder dele sobre todas as coisas e em todas as situações que vai acima de tudo. Quando nós percebemos que como diz lá em Jeremias, né, os meus pensamentos são maiores e melhores que os seus, os meus caminhos também são maiores que os seus. O nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas atitudes, eles têm tudo para tirar aquele plano que o Senhor tem para nós. Quando nós vemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, parece que o nosso comportamento, ele denuncia que nós duvidamos disso. Parece que o nosso comportamento revela assim: eu não acredito que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não acredito que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não acredito que esse decreto vai funcionar. Eu não acredito que um decreto de paz, eu não acredito que um plano de amor, eu não acredito nisso. Por quê? Porque nós nos comportamos sabendo que estamos em desobediência, estamos em desacordo. Nós nos comportamos desse jeito. Peraí, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus diz assim: se eu decretar paz, se eu decretar prosperidade, se eu decretar cura, e você desobedecer, e você fugir daquilo dos meus decretos, dos meus mandamentos, eu vou mudar de ideia. Por quê? Porque o meu decreto está apoiado no seu comportamento. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você está entendendo isso, mas é isso que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, ó: se eu lançar um decreto de destruição e você se arrepender, eu mudo. E eu te estabeleço, eu trago paz sobre você. E se eu lançar um decreto de paz, um decreto de prosperidade, e você desobedecer, eu mudo também. Eu vou mudar. Embora eu mande em tudo isso aqui, embora eu seja soberano em tudo isso aqui, o seu comportamento determina a continuidade dos meus planos. Ah, mas não era o plano de Deus quando Ele dá um decreto numa nação, quando Ele lança um decreto de prosperidade, Ele lança um decreto de paz, Ele lança um decreto de cura. Não está na palavra que o plano dele não pode ser frustrado? O plano dele não pode ser frustrado. O problema é que nós interferimos no plano dele. Deixa eu tentar te explicar. O Senhor tem planos de paz. Eu já li aqui para você. O Senhor tem planos de paz sobre a sua vida. Planos de paz e não de mal. O versículo diz isso: eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, ok? Então Ele tem esse plano para você, só que nós interferimos no plano dele dizendo assim: eu sei o que eu faço. Por quê? Nós interferimos porque nós sabemos que a lei da semeadura, nós sabemos que sofremos as consequências daquilo que fazemos, nós sabemos que Ele é justo. Sabemos que Ele é justo. Nós temos, muito nítido diante dos nossos olhos que o plano de Deus, a vontade de Deus é boa, mas está diretamente ligado à consequência daquilo que nós
do nosso comportamento. Poxa, parece que a gente brinca com Deus. Ele quer ver paz na sua casa, Ele quer ver paz na sua vida, Ele quer que você prospere. Poxa, Ele entregou o Filho dele para morrer, para que você fosse liberto e salvo. Talvez você vire e fale assim, pastor, mas eu não sabia disso. Tudo bem, não vamos aqui tentar entrar numa condição de trazer uma palavra onde todo mundo tem a obrigação de saber. Mas existem coisas que nós não vivemos na ignorância. Você sabe que mentir é errado, você sabe que roubar é errado, você sabe que matar é errado. Você não precisa estar dentro da igreja para saber essas coisas. E de repente você sabe que Deus tem um plano para você e você caminha totalmente em desacordo com princípios. Você faz o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, com quem você quer e por que você quer. E Deus é obrigado a manter a bênção, manter a prosperidade, manter o sucesso. Deus é obrigado a manter isso na sua vida. Ele está anunciando aqui, olha, eu tenho planos de paz para você. Mas se você desobedecer, andar em desobediência, andar em desacordo com a minha palavra, esquece, eu vou mudar isso. Eu vou tirar esse decreto de paz, eu vou tirar esse decreto de prosperidade. É como se o Senhor falasse assim, não se iluda. O teu comportamento está interferindo no meu plano para você. Eu estaria sendo injusto. Se esse teu comportamento fizesse você colher isso. Eu estaria sendo injusto presta atenção, eu estaria sendo injusto de te destruir. Eu estaria sendo injusto de te destruir se você está de fato arrependido por aquilo que você fez. Eu estaria sendo injusto. É a mesma coisa. E outra, sabe quem mais questiona isso? Sabe quem mais questiona? Ah, mas Deus não pode voltar atrás com o plano dele. Ah, mas Deus não pode mudar. Ah, porque se ele decretou, ele decretou. Eu tenho inúmeras situações aqui de decretos mudados. Ah, mas Deus não pode. Sabe quem mais questiona isso? Aqueles que têm predisposição a pecar. Aqueles que querem justificar o pecado, justificar o erro, justificar a mentira, aqueles que querem isso. Você tem noção? Não faz sentido na soberania dele a gente ficar tentando justificar essas coisas. Ah, não, mas Deus não pode voltar atrás, não. Se ele prometeu que curaria, se ele prometeu que restauraria, ele não pode voltar atrás. Deixa eu te falar uma coisa, ele é soberano. O nosso comportamento vai determinar a continuidade da bênção ou o fim da bênção. O nosso comportamento vai determinar a continuidade da desgraça, a continuidade da maldição ou o fim de tudo isso. O nosso comportamento determina isso. Existe um decreto sobre a nossa vida, mas o nosso comportamento potencializa a bênção ou o nosso comportamento arranca a bênção. O nosso comportamento potencializa a desgraça ou o nosso comportamento põe fim na desgraça. Sabe o que acontece? Você não quer assumir a responsabilidade. Você não quer assumir a responsabilidade de que a bênção e a maldição estão diretamente ligadas ao teu comportamento. Você não quer assumir isso. De que a prosperidade e o sucesso, ou a falência, a morte, a destruição, está ligado àquilo que você faz. É consequência do que você semeia aqui na terra. É natural que você, como ser humano, desista disso. Ah, não, mas não pode ser assim. Isso é injusto. É injusto por quê? Por que é injusto você lança uma semente de pimenta e colhe pimenta? Por que isso é injusto?
Por que é injusto você lançar uma semente de mentira e sofrer a consequência disso? Por que é injusto você lançar uma semente de amor, de arrependimento e sofrer a consequência disso? De ser amado, de ser cuidado, de ser próximo. Por quê? Injusto é você achar que vai continuar fazendo isso, vai continuar falando isso, vai continuar se comportando assim, e Deus é obrigado a atender os seus luxos, os seus desejos, obrigado a atender, ficar te bajulando. Injusto é isso. É você achar, não que você tem um Deus que te salvou, não que você tem um Deus que age em favor daqueles que amam. Não, você acha que você tem um gênio da lâmpada, que tem que estar à sua disposição, cumprindo ou atendendo os seus desejos. Não, querido. Leia lá Deuteronômio capítulo 28. Leia lá. As bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. É comportamento nosso. Eu posso encontrar com essa fala, com essa ministração aqui, um bando de crente que vai me criticar. Mas nós estamos no tempo da graça. Meu irmão, Atos dos Apóstolos já era assim. Atos dos Apóstolos já era assim. Já era, é uma era pós-Jesus. Ananias e Safira mentiram. Ananias e Safira, a palavra de Deus diz que Pedro chegou para eles e falou assim: por que vocês mentiram para o próprio Deus? Vocês acham que estão enganando a mim? Você acha que é a mim que vocês estão enganando? Vocês estão tentando enganar a Deus. E morreram. Não adianta eu ficar tentando aqui trabalhar no seu coração, e isso é muito importante. Não adianta eu tentar ficar... Não adianta eu ficar tentando trabalhar no seu coração um processo bíblico e espiritual se você tem predisposição a ficar me convencendo da sua desobediência. Eu vou ficar aqui querendo falar de como é o caráter de Deus em relação ao nosso pecado e ao nosso arrependimento, e você vai ficar tentando me convencer: não é bem assim, mas é o tempo da graça, o tempo disso. Meu irmão, tem gente que usa essa expressão da graça de Jesus, dessa época, para justificar uma vida de pecado, porque está querendo, não tem a mínima disposição de arrependimento. Está querendo justificar, não, porque eu sou assim, mas a época é porque Jesus, ele já levou todos os meus pecados, todos, até os que eu vou cometer, e a pessoa acaba tentando justificar uma vida de pecado. Eu não estou aqui para discutir com você. Eu estou aqui para falar que Deus é soberano, e em sua soberania ele lança decretos, e os decretos que ele lança, dependendo do seu comportamento, ele muda. Tinha um rei, Ezequias, acho que é Ezequias. Está aqui em Isaías também. Eu não sei nem exatamente onde está. Acho que é Ezequias. Deixa eu ver se eu acho. Tinha um rei que Isaías levou um decreto para ele. Isaías levou um decreto dizendo assim: olha, deixa eu falar um negócio, você vai morrer, cara. Você vai morrer, dá um jeito na sua família. Deixa eu ver se eu acho. Ezequias, isso mesmo. Está em 2 Reis 20. Não precisa nem abrir aí, só presta atenção. Você vai morrer. Isaías chegou para ele e falou assim: arruma a tua casa, arruma a sua família, que essa doença aí vai te matar. Ezequias não falou assim: eu não posso morrer. Ezequias não pegou e falou assim: mas não é um Deus de amor, não é um Deus de paz. Chegou um decreto, cara, um decreto. O Senhor pegou Isaías e falou assim: vai lá e avisa Ezequias que ele vai morrer. Ezequias ouviu aquele recado, e quando Isaías virou as costas,
Ezequias se voltou contra a parede e começou a chorar. Começou a chorar. Começou a falar: Deus, olha, eu fiz isso, eu fui assim. Começou a rasgar o coração. Rasgou o coração diante do Senhor. O Senhor ouviu a oração de Ezequias, o Senhor viu as suas lágrimas, chamou Isaías de volta. Depois você lê lá em 2 Reis capítulo 20, falou: Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Volta lá e muda esse decreto. Eu só queria fechar com você aqui. Talvez a gente possa falar sobre isso quinta-feira, né? Porque é um assunto bem interessante e muito longo, né? Só queria fechar com a condição de Jonas, né? Jonas, quando o Senhor falou para ele ir até Nínive, falou assim: olha, vai lá e fala para aquele povo lá que eu vou destruir. Fala que eu vou destruir. Eu vou acabar com eles. Eu não quero falar do processo inteiro. A gente não tem tempo aqui. Mas Jonas, ele não quer ir para Nínive, ele decide não ir para Nínive, né? Ele sobe lá, vai num navio para um outro lugar, e aí acontece tudo o que aconteceu. Depois você lê o livro de Jonas, é linda essa história. E aí ele é engolido por um peixe, vomitado lá na praia de Nínive. E aí ele entra na cidade e fala assim: bom, já que é para falar, eu vou falar. E aí ele fala para o povo: olha, o Senhor, a maldade de vocês, a imoralidade de vocês subiu até os céus, e o Senhor vai destruir vocês. O rei ali e o povo de Nínive, eles se arrependem. E aí o Senhor muda o decreto que tinha lançado contra Nínive. Sabe o que me chama a atenção? É que no final, depois que isso acontece, Jonas ele fala assim: eu sabia que o Senhor ia fazer isso se o povo se arrependesse. O que me chama a atenção é que Jonas ele fala assim: por isso que eu não queria vir. Por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que se eu lançasse um decreto, que se eu anunciasse o decreto do Senhor para eles e eles se arrependessem, o Senhor ia mudar. Por isso que eu não queria. Aí o Senhor fala assim: ué, mas não é esse o propósito, Jonas? O propósito não é as pessoas saberem. Guarda isso no seu coração. O propósito não é as pessoas saberem que fizeram errado, que agiram errado, que decidiram errado, que existe um plano de destruição como consequência do pecado que eles cometeram, e eles terem a oportunidade de se arrepender. E depois que eles se arrependerem, eu agir com misericórdia e tirar um plano de destruição, e arrancar aquele plano de morte, e rasgar aquele decreto, e eles terem vida. O propósito não é esse, Jonas? Ou você queria anunciar a destruição e ver a destruição? Tem muita gente assim, falando: olha, cuidado, hein? Isso aí vai te levar à morte. Olha, isso aí gera morte, isso gera destruição, isso gera falência. E aí a pessoa se arrepende. Gente, o nosso propósito aqui, a nossa ideia aqui é anunciar um Deus soberano que quer salvar, que quer levar as pessoas a uma vida de prosperidade, a uma vida de paz. Nós precisamos anunciar um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que muda decretos. Um Deus que, se você está doente, que se você está preso, cativo, Ele quer mudar essa situação. Deus quer mudar todo decreto de morte sobre a sua vida. Ele quer mudar todo decreto de falência sobre a sua vida. Ele quer mudar todo decreto de destruição da sua vida.
Se arrependa. Se arrependa. Eu não sei quanto tempo você teve uma vida assim. Eu sei que Ele quer olhar para o teu arrependimento, olhar para o teu comportamento, olhar para os frutos do teu arrependimento e quer te salvar, quer te socorrer. Ele quer restaurar, sim. Quer restaurar sua saúde, restaurar suas finanças, seu casamento, seu ministério. Ele quer restaurar. Muda. O teu comportamento, ele vai determinar aquilo que Deus quer fazer e como Ele quer fazer e a hora que Ele quer fazer. Para de tentar justificar. Para de tentar argumentar. Não, mas eu sou assim mesmo. Ah, mas Deus, ele não leva isso em consideração. Tem gente que fala isso para mim. Você acredita? Tem gente que fala para mim. Você acha que Deus vai perder tempo olhando para o que eu estou falando, como eu estou falando? Você acha que Deus vai perder tempo para julgar as músicas que eu estou cantando? Vai, Ele é onipresente, onisciente. Ele vai sim, Ele está aí perto de você, ouvindo o que você está falando, o que você está digitando, com quem você está conversando, o que você está... Ele está sabendo. E Ele é tão justo que vai dar a cada um, segundo a semente que tem lançado. Ele é tão fiel, Ele vai manter isso. E se por algum motivo existe um decreto de morte, e se por algum motivo existe um decreto de destruição e de falência contra a sua vida, se arrependa. Ele vai rasgar esse decreto, assim como rasgou de Ezequias. Ele vai falar para um anjo: olha, desce lá. Tudo isso que ele está vivendo de morte, de destruição, tudo que ele está vivendo de dor, de enfermidade, tudo que ele está vivendo de desespero, desce lá. São anjos ministradores. Você pode receber a visita de um anjo hoje. Aí o Senhor fala: desce lá. Desce lá e fala que eu mudei. Mudei meu decreto. Agora eu vou lançar vida. Agora eu vou dar paz. Deus, Ele quer mudar isso. Ele quer mudar como você tem se comportado. Queridos, eu não consegui sair daqui de Jeremias, mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu abri o que eu tenho vivido, o que eu tenho estudado, o que eu tenho ouvido de Deus, né? O que eu tenho ministrado para muitas pessoas. Foi muito bom. Medite nessa palavra. Medite aí em 2 Reis capítulo 20 sobre Ezequias. Medite em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Medite em Jonas, né? O livro inteiro é curtinho, 3 capítulos ali. Medite em Jeremias 18 aí, depois desse... Medite nesses trechos da palavra. Eu tenho certeza que a junção de todos esses textos, do Novo e do Antigo Testamento, tenho certeza que isso vai fortalecer você, vai te levar a um comportamento que vai potencializar o plano de Deus para a sua vida. Vai potencializar a bênção de Deus. Ou o teu comportamento em arrependimento vai mudar o decreto. Vai mudar. Ele vai transformar num decreto de vida e paz. Amém? Vamos orar. Eu quero que você tenha uma oportunidade de ser curado. Uma oportunidade de ser liberto. Através dessa oração que eu vou fazer. Então, feche seus olhos. Curva a sua cabeça aí onde você estiver. E eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. Pai querido, nos apresentamos aqui diante do teu altar. Eu e todas essas pessoas que estão assistindo este devocional, sabendo que outros assistirão, outros ouvirão e buscarão entendimento sobre isso. Eu os apresento diante de Ti, Senhor, pedindo que Teu Espírito Santo
traga entendimento ao coração deles. Traga a revelação da tua vontade, da tua bondade, da tua palavra. Deus, um tempo de corações tão endurecidos, que a tua palavra encontre um lugar de ancoragem nesses corações. Dê a oportunidade de cada um que ouviu este devocional e está ouvindo esta oração, dê a oportunidade, Deus, de rasgar o coração diante de Ti, num lugar secreto, na igreja, em algum lugar, para que possam ver decretos transformados, para que possam experimentar decretos mudados. É uma época de tanta dúvida, é uma época de tanta dor, é uma época, Deus, de tanta dificuldade, de tanta destruição. Mas o nosso comportamento tem determinado os teus planos sobre as nossas vidas. Tem potencializado isso, potencializado a paz, potencializado a prosperidade, nosso comportamento de arrependimento, de entrega, de obediência. Ajude-nos a meditar nisso, Senhor. Que existem decretos, sim, mas existe a tua misericórdia na vida daqueles que se arrependem. Ajuda-nos a entender isso. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos avançar. Porque sabemos que existem muitas pessoas que dependem do nosso testemunho. Como diz na tua palavra, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Fortalece-nos. Queremos nos livrar do que nos atrapalha. Queremos nos livrar do pecado que nos envolve. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que você tenha a oportunidade, em cima disso, desta palavra, de ver decretos transformados na sua vida. Decretos mudados e decretos potencializados. Decretos de morte, decretos de destruição, mudados para vida e paz. E decretos de prosperidade sendo potencializados, sendo acelerados. Amém? Deus, Ele quer te abençoar. Ele está do teu lado. Ele não quer à toa te prejudicar, não. Ele quer te abençoar. Seja curado, seja liberto. Tenha paz, em nome de Jesus. Você que está entrando agora, só concluindo aqui, eu estou vendo que bastante gente está entrando agora. Olha, nós começamos às 7 horas da manhã, tá? Então, quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Não perca, quinta-feira, às 7 horas da manhã, aqui no meu canal, na minha página, sei lá eu como é que chama isso aí. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama. Clica aí no aviãozinho aí embaixo. Eu acho que está aqui, ó. Clica aí e aí você vai ter uma lista de pessoas e você vai compartilhar com as pessoas. Amém? Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Vai ficar salvo esse devocional. Medite nos textos que eu citei aqui. Eu não abri todos, mas medite para que você tenha base para uma vida de arrependimento, para o seu comportamento transformado. Forte abraço, amo você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.